Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E olha, gente, se vocês estão esperando um vídeo de romance, um vídeo tranquilo, de que tudo acabe bem, um romancinho fofo, podem sair do vídeo, porque hoje o negócio vai ficar muito tenso. Hoje vamos falar de um mangá muito, mas muito trágico. E com certeza eu acho que vai agradar 85% do público aí do canal, que eu acho que a maioria gosta de romance, mas vai gostar desse vídeo também. Então, senta na sua cadeira ou na sua poltrona, pega a pipoquinha, que vai ficar tenso. Então, rapaziada, Jujika no Rokunin, um mangá que quando eu li, cara, eu não consigo parar de me surpreender com esse mangá. Eu não terminei ainda, faltam alguns capítulos, mas, cara, é aquele tipo de mangá que eu gosto de ler. Aquele tipo de mangá que eu li, tipo, 60, 70 capítulos por dia, e quero ler mais, porque é bomba atrás de bomba e você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Quando você está conseguindo realmente entender a gravidade da situação, aparece outra coisa. E esse é o estilo de mangá que eu gosto e eu vou estar trazendo aqui hoje para vocês. Jujika no Rokunin, beleza, rapaziada? Mas enfim, vamos começar. Basicamente, o Jujika no Rokunin começa com o nosso querido protagonista, né? O Shun. A gente vê que ele tem 12 anos e a gente acaba vendo que ele está sofrendo bullying de alguns garotos. No caso, para ser mais específico, 5 garotos estão fazendo bullying com ele e os outros 5, para vocês que devem estar se perguntando, também tem 12 anos. Acaba mostrando pra gente no mangá. E a gente conhece eles, né? Que estão fazendo bullying com o nosso querido protagonista, e eu já vou logo falar, são tudo delinquente, principalmente lá o vilão lá, um moleque que é muito, mas eles são muito, os 5 garotos são muito, mas muito ruins. Sabe aquela ruindade de tipo, psicopata, de doente, de delinquente? Realmente eles são isso, e demonstra durante o mangá todo. Desses 5 garotos que estão fazendo bullying com o nosso protagonista Shun, nós temos o Kugadaishi, o Ishiro Yuga, o Senkouji e o Makoda Hiro. Esses são 4 dos delinquentes que estão fazendo bullying com o nosso protagonista. E o quinto, que eu deixei por último, que no caso é o Shigoku Kyo, ele é o pior. Esse é o sangue ruim reencarnado em forma humana. Porque eu vou falar pra vocês, a maldade desse moleque, eu não sei se realmente ele teve um motivo específico para ser desse jeito, mas o garoto nasce ruim. Quando a pessoa nasce ruim, ela é ruim. Ruim mesmo, tipo, a ponto de cometer crimes, fazer maldades e não sentir um pingo de remorso por isso. Esse é o tipo de pessoa que é esse Kyo aí, vou chamar ele de nosso querido vilão psicopata, porque é isso que ele é, e os outros a gente chama só de delinquente, porque são só capacho, mas ainda assim são ruins pra caramba. O nosso querido protagonista Shun tá sofrendo bullying desses 5 garotos, e aí a gente vê que o chefe desses delinquentes, né, o psicopata, o pior de todos, o Kyo, ele começa a enforcar o nosso protagonista, e tipo, enforcar pra matar mesmo. Sabe quando você quer matar uma pessoa enforcando ela, realmente, tipo, você quer matar ela enforcando. Exatamente isso que o nosso querido Kyo estava tentando fazer com o Shun. E o nosso protagonista estava sentindo tanta dor, estava quase morrendo nesse processo de enforcamento que ele estava sofrendo. Só que estava tão forte que ele acabou urinando. E aí o Kyo estava em cima dele, acabou, né, sentindo que o nosso protagonista urinou e saiu de cima dele. Mas por coisa de segundos, assim. Se o Kyo tivesse enforcado ele por mais uns 5 segundos, o nosso querido protagonista Shun teria morrido. Olha o que esse Kyo fez. Isso já é indícios de que ele é uma pessoa ruim. Com 12 anos, a pessoa ser assim, a ponto de enforcar e quase matar uma pessoa, a gente já vê que a maldade é estampada no rosto. E a gente vê que realmente essa pessoa é ruim, de nascença mesmo. Enfim,
para nosso alívio e alívio da história de todo mundo, nosso protagonista sobreviveu a esse ataque dos delinquentes, né? E aí ele está todo urinado. A urina, no caso, foi que salvou a vida dele. Então, nesse caso, foi muito bem, fez muito bem Shun ter urinado. Muito obrigado. Ele urinou na roupa dele e disse que não podia voltar para casa desse jeito, desta forma, todo cheio de urina, que os pais dele provavelmente tinham desconfiado que tinha realmente acontecido. Então, o que ele fez? Ele foi até um lago e acabou entrando para poder, né, se limpar ali, se lavar e voltar para casa sem esse cheiro todo de urina. E aí ele acaba encontrando um gato nesse processo do lago. E aí ele volta para casa, chega molhado porque ele entrou no lago. E aí os pais dele estão lá e eles perguntam o que aconteceu, porque ele estava todo molhado. Ele disse que entrou no lago para brincar, acabou mentindo, não falou dos delinquentes que estavam fazendo bullying com ele, quase mataram ele, né? O pior erro das pessoas que sofrem bullying, a maioria delas não consegue falar, né? Talvez por terror, por estar psicologicamente abalados, mas esse é o pior erro. Se você está sofrendo bullying, se você sofre, fale. A gente vê, quando o nosso protagonista volta para sua casa, que a família dele é super pacífica, aquela família boa, sabe? Pai e mãe unidos, um amor, os dois se preocupam com o filho deles, no caso o Shun, e a gente descobre que tem um irmão mais novo, que tem a metade da idade dele, ou seja, se o nosso protagonista tem 12, o irmãozinho dele tem 6 anos, e a gente vê que tipo, é uma família muito unida, eles se amam demais. E aí o Shun vai lá falar com o irmão dele pergunta, né, do porquê ele tá molhado, ele também fala a mesma coisa lá, que ele acabou indo brincar no lago. E aí tem essa surpresa, que o Shun dá pro irmão dele, ele acaba dando o gatinho, e aí o irmão dele fica todo felizão, e eles até ficam pensando em que nome escolher pro gatinho, é bem legal. E eles querem manter esse segredo dos pais dele, porque os pais deles não gostam de animais, né? Não aceitam animais lá na casa deles. E durante esse ato, o irmão do Shun, o irmão mais novo dele, vê uma marca no pescoço dele, que no caso foi a que o vilão lá, o Kyo, tava enforcando ele. Só que ele disse que estava brincando de luta livre na escola. Olha a desculpa dele pra dar pro irmão dele, porque ele não queria falar que estava sofrendo bullying e preocupar a família dele. Então ele acabou mentindo de novo. Só que durante esse processo, que os dois estão lá com o gatinho lá, conversando, eles estão lá fora, lá debaixo da ponte, escondido dos pais dele. Dois dos meninos delinquentes acabam observando a situação e já dão aquele sorrisinho de que, tipo, mano, vai dar bosta isso aí. E continuando a história, a gente vê que o nosso protagonista sai pra comprar uma coisa lá, e quando ele volta a caixa está vazia. O nosso gatinho não está mais na caixa, por que será? E aí o líder dos delinquentes aparece chamando o nosso protagonista. E como ele chama o protagonista? De cobaia A. Ele chama o nosso protagonista com 12 anos, eu tava brincando de bolinha de gude. 12 anos, o moleque já tá chamando uma pessoa de cobaia. O cara é doente da cabeça, lunático. Enfim, ele chama o nosso protagonista e explica toda a situação. Leva ele lá pra a floresta, leva ele lá pra montanha e fala que levou o gatinho lá pra montanha. O gatinho dele, que ele tinha acabado de dar pro irmão dele. O Kyo, o nosso malvado delinquente, fala que jogou o gato dele lá na montanha. Ou seja, isso é horrível, porque na montanha tem cervos, tem leões, tem um monte de animais ferozes que a poucos segundos podem fazer assim, ó, um estralo, acabar com a vida de um gatinho. Um gatinho é só um gatinho ali, gente, ele não vai conseguir se defender. Dito e feito, que nosso protagonista fica desesperado ao ouvir isso, corre na montanha para ir atrás do gato e tentar pegar ainda ele com vida, só que infelizmente isso não acontece, porque a gente vê que o gatinho já foi estraçalhado na montanha por culpa daquele delinquente, Kyo, que acabou deixando o gatinho lá exposto e, coitado, foi vapo. O bichinho nem durou 5 minutos, provavelmente. E aí a gente vê, enquanto o nosso protagonista está desesperado lá procurando o gatinho, né? Ele não tinha visto que o gatinho ainda estava morto. A gente vê o diálogo desses delinquentes. E um desses delinquentes acaba perguntando pro Kyo, que é o pior deles, perguntando do porquê que ele estava fazendo bullying com o nosso querido protagonista. E aí ele fala que, tipo, é divertido, que tem pessoas que matam, tem seus motivos para matar, só que ele mata, ele quer ser a primeira pessoa no mundo que mata sem motivo, apenas pelo prazer de matar, nos dando indícios que esse garoto é
um demônio em pessoa. Desculpa a palavra, mas ele é um desgraçado com todas as letras e fala que quer ser a primeira pessoa no mundo a realmente matar com as próprias mãos, sem ter um motivo. Realmente, não que exista motivo para matar, mas normalmente as pessoas falam: ah, matei porque tá com ciúmes, ah, matei por isso, matei por aquilo. Ele não, ele vai matar só pelo gosto de matar, pelo prazer, e faz aquela cara diabólica. Nossa, meu Deus do céu, que garoto doente, louco. Nosso protagonista fica desolado e ele aparentemente está perdido na floresta. Só que aparece o vô dele. O vô dele ele tá fazendo, acho que uma caminhada pela floresta e acaba levando o garoto de volta para casa dele. E aí quando a mãe dele tá lá, desesperada, né, que ela tá preocupada que o filho dela demorou para voltar, a mãe dele vê o vô dele escoltando ele até em casa, e depois quando o garoto chega nos braços dela, ela vai lá e diz para ela não chegar perto dele porque ele é um cara muito perigoso. No caso, ele é vô do nosso protagonista por parte de pai, ou seja, o pai do protagonista é filho desse vô dele. Após isso, o nosso protagonista vai pro quarto dele, fica muito magoado porque o gatinho dele foi estraçalhado e ele viu aquilo, né? Isso deixou completamente mal o nosso protagonista. E aí ele começa a se lamentar lá no quarto quando o irmãozinho dele chega para consolar ele. Olha isso, gente, que fofo. O irmãozinho dele de 6 anos percebendo a situação e como o irmão dele tava sofrendo, vai lá dar um abraço, os dois choram. Uma cena linda de família, né, de laço, de irmãos. É muito bonita a cena. E aí, com esse desabafo do nosso protagonista, que ele cai às lágrimas, né, com a situação, ele acaba falando para a mãe dele que ele sofreu bullying, que ele estava sofrendo bullying de uns meninos, mas ele não citou nomes porque ele não queria, né, que fossem lá pedir desculpa para ele, blá blá blá. Acho que foi o pior erro dele e vocês vão entender mais para frente. E aí, após o nosso protagonista relatar para os seus pais que ele estava sofrendo bullying, os pais dele automaticamente mudaram ele de escola, tá certo, rapaziada? Então ele foi para outra escola. Assim ele não sofreria mais bullying desses garotos que estavam o importunando. E aí a gente vê no mangá que se passou um mês após esses eventos aí da morte do gato dele. Um mês, tudo bem, o protagonista tranquilo, até que ele tá se despedindo da mãe dele, né? A mãe dele tá entrando no carro e acho que ele tá indo pra mercearia, o nosso protagonista, e ela tá se despedindo falando que ela vai pegar o pai dele, né? Vai buscar o pai dele no caso de carro. Só que durante esse ato que ela tá falando isso pro protagonista, 2 desses delinquentes de novo estão ouvindo. E aí, quando o nosso protagonista tá andando pra ir pra mercearia, os garotos param ele e falam: nossa, faz tempo que a gente não vê você indo pra escola. E aí o garoto já fica desesperado porque ele achou que esses delinquentes tinham sumido da vida dele, só que na verdade todo o pesadelo tava só começando. Esses 2 delinquentes que estavam ouvindo a conversa do protagonista e da mãe dele estavam com o celular falando justamente com o líder dos delinquentes, o Kyo. E o Kyo estava em cima da montanha com um outro delinquente. E aí eles sabiam que o carro da mãe do protagonista ia passar na montanha. Então eles queriam sabotar isso, né? No caso, acho que colocar alguma coisa na frente, eu pensei, pra, sei lá, a mãe dele bater o carro e tudo mais. Só que o objetivo do vilão desses delinquentes era muito pior que esse, e isso é insano, gente. Com 12 anos, o garoto fazendo algo desse tipo é surreal, não entra na minha cabeça. E aí, dito e feito, porque o nosso protagonista fica desesperado, sabendo que o Kyo quer sabotar o carro da mãe dele. Dito e feito, porque o Kyo empurra um dos delinquentes no meio da estrada. A mãe dele tá com o pai dele lá do lado, ela já tinha buscado o pai dele. A mãe dele, para não atropelar o garoto, ela vira o carro, só que tá bem tipo aquelas estradas de montanha, sabe? Que é super estreita e você pode cair se você for pro lado. Dito e feito, porque ela virou o carro, perdeu o controle, caiu e o carro foi rápido, descendo numa velocidade muito rápida e bateu numa árvore. Nesse tranco que bateu na árvore, os pais do protagonista morrem na hora. Quando o carro bate na árvore, literalmente, por culpa do Kyo, os pais do protagonista haviam falecido.
Só que não tem só isso. No banco de trás estava o irmão dele mais novo de 6 anos, que sem entender a situação, chamando o pai e a mãe dele, os dois sem resposta, o garoto já estava desesperado com o acidente. Chega o Kyo, líder dos delinquentes de novo, desce até o carro, pega uma pedra e estraçalha a cabeça do Kakeru, que é o irmão mais novo do nosso protagonista. Com apenas 6 anos, ele desesperado, vendo os pais tendo sofrido o acidente, vem o Kyo, estraçalha a cabeça do garoto empedrada, que na mesma hora fica inconsciente. E para completar o círculo de maldade desse insano Kyo, ele pega um isqueiro e bota fogo no carro, dando assim um fim na família do protagonista. É inacreditável a maldade desse garoto. Eu não consigo... Nossa, quando eu vi isso eu não acreditei. Com 12 anos, não é tempo nem suficiente. Se ele fosse treinado na Sala Branca do Ayano Koji, por exemplo, com 12 anos não tem como uma criança ser tão insana assim. Isso é loucura da cabeça. E ele assassinou os pais do nosso protagonista. Chegando no hospital, né? Depois de tudo isso que aconteceu, o médico diz que os pais dele morreram, o protagonista morreram, e só que o irmão dele não morreu. Porém, ele estava em estado vegetativo. A gente vê que o rosto dele estava todo enfaixado, o menino tomou um monte de pedrada e ainda teve a queimadura, porque o garoto colocou fogo no carro. E para sorte do garoto lá, o irmão mais novo do protagonista, ele só teve umas queimaduras, mas a cabeça do garoto provavelmente estava... Nossa, não sei como ele sobreviveu a tomar tanta pedrada na cabeça. E ficou em estado vegetativo. Ou seja, em pouco tempo, o Kyo destruiu a família do protagonista, matando os 2 pais dele e colocando o irmãozinho em estado vegetativo. Isso que aconteceu apenas no primeiro capítulo. Calma que ainda não acabou. Você acha que acabou? Não acabou não. Deixa eu tomar até uma água que eu tô ficando com a garganta meio seca aqui. Nossa. E aí, rapaziada, o protagonista assustado, porque ele só tinha 12 anos, né? Assustado com toda a situação, ficou perguntando se ele ia mesmo morrer. E aí os tios do protagonista estavam lá no hospital, escutando a situação, e perguntou se o nosso protagonista tinha algum lugar para ficar, e se ele não tivesse, que os tios deles iam adotar ele e abrir as portas para morar com ele. Só que, gente, eu me pergunto, por que esse garoto não foi morar com os tios dele? Os tios dele moravam muito longe dali, eles deixaram claro aí nesse diálogo. Por que o garoto não pegou, aceitou o convite dos tios dele e foi lá morar com eles, lá longe, ia ficar longe desses garotos? A gente viu que mudar de escola não é o suficiente, que os meninos iam continuar atormentando ele independente de tudo. Por que os pais dele também não se mudaram dali? Viram que o menino estava sofrendo bullying, podiam ter se mudado para prevenir. Ah, mudou de escola, tal, só sabia que tudo isso ia acontecer. Realmente, não sabiam. Mas por que não mudou o garoto de lugar, mudou para outra cidade, conhecer novos ares, novas pessoas, só de escola? Isso foi muito arriscado e erro também do protagonista no princípio, que não deu os nomes, poderia ter dado os nomes, e não deu os nomes. Então, acabou meio que tudo isso resultando na morte dos pais dele, né? Mas ninguém ia imaginar, né, gente? Ninguém ia imaginar. O nosso protagonista acaba pensando por outro lado, não aceita o convite dos tios dele para ir morar longe e acaba indo morar com quem? Com o vô dele, aquele vô dele que tinha salvado ele lá, que estava na floresta, quando ele tinha visto o gato dele morto. O vô dele acaba abrindo as portas, então ele vai morar com o vô dele. E aí tudo fica tenso, né? Porque a gente vê que o vô dele era um grande militar, né? Antigamente, então o cara foi treinado, manjava das paradas de tiro, a gente vê que ele caça também, tinha uma cicatriz ali, o cara tem uma história boa por trás, provavelmente. E aí quando o nosso querido protagonista tá com o fuzil do vô dele na mão, o ódio do protagonista é despertado e ele diz assim que ninguém vai roubar essa vingança dele. Ou seja, ele quer se vingar dos 5 garotos que mataram os pais dele e deixaram o irmãozinho dele em estado vegetativo.
E aí o vô dele, olhando essa situação, diz que irá treiná-lo. Porque o vô dele, como eu disse, foi um militar, então ele vai treinar o nosso protagonista, porque ele diz que do jeito que o protagonista tá nesse exato momento, se ele matasse os garotos, ele provavelmente ia carregar esses assassinatos dos meninos até a morte dele. No caso, ia ficar com remorso. Então, para ele não ter remorso em se vingar, o vô dele vai treinar ele, só que ele diz que tem que ter paciência, porque demora, mas o protagonista vai mudar completamente. E aí o protagonista obviamente aceita e tá resolvido que vai ter sua vingança, vai vingar os seus pais. E aí a gente vê que passa um time skip de 4 anos. 4 anos se passam e o nosso protagonista já tá com 16 anos. 16 anos, e aí a gente vê, né, uma pequena lembrança do protagonista, o que é bom, aí ele se lembra dos pais dele, da família dele, e o que é mal dos garotos, no caso, que assassinaram a família dele. E o nosso querido protagonista está com um olhar muito determinado e frio, decidido a se vingar dos garotos, né? Ele está carregando a determinação dele para derrotar os garotos, matá-los um por um. Ele quer matar mesmo os garotos. E assim finaliza o primeiro capítulo dessa grande obra. Que obra sensacional! E o vô dele, a gente vê o comentário que ele faz, porque ele diz que os olhos daquele Kyo são os mesmos do dele. Então o vô dele vendo essa situação, ele decide treinar. Treinou o garoto, se passaram 4 anos e agora o nosso protagonista vai em busca de vingança. Rapaziada. Então ele vai lá pro colégio, no caso, aonde os 5 garotos assassinos estão, para ele se vingar de um por um. A gente vê que o protagonista é tranquilo, né? Ele só quer viver em paz e os garotos estão importunando, mas todos estão sendo motivados pelo Kyo, que é doente da cabeça. O moleque com 12 anos transforma o menino inocente em uma cobaia e mata a família dele, destrói a família dele e ainda deixa o irmãozinho dele em estado vegetativo. Loucura. Então despertou uma ira no nosso protagonista, que agora busca a vingança. Jujika no Rokunin. Esse é o mangá que vocês têm que ler. Eu vou deixar aí para vocês o nome, para vocês pesquisarem direitinho. E não perde tempo em ler essa obra. E se você tiver com preguiça, não for muito estilo de que gosta de ler esse tipo de obra, pede a continuação. Se vocês gostarem, deixe seu like, deixe seu comentário, que aí eu vou ver que vocês querem continuação, que vocês gostaram do estilo do vídeo. Se vocês gostaram, eu trago aqui a continuação dos próximos capítulos. Aí nos próximos eu vou meio que dropando um pouco assim, né, algumas partes que não interessam muito, e vou indo para as partes mais interessantes. Hoje só resolvi o primeiro capítulo porque eu quero ver se vocês gostam desse estilo, dessa dinâmica de vídeo, e aí sim para eu poder trazer continuação e me divertir com vocês, porque realmente é uma obra que empolga muito falar. Eu fico por aqui, tamo junto, valeu, falou e até mais. Tchau!